relevante tema, e deve ser buscado o tema paz interior, paz de dentro para fora, de dentro do coração, a paz interna, a paz interior. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Nós vamos começar com um texto clássico e bastante conhecido, que está em João capítulo 14, verso 27, que diz: deixo-vos a paz, é Jesus falando, deixo-vos a paz. Agora ele mostra uma diferença de paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Ele está dizendo que o mundo dá uma paz, mas não é essa paz que ele está falando, e não é a paz que o mundo dá que resolve o problema. E nós vamos ver no decurso da mensagem, mas uma paz diferente, a paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo, a paz de nosso Deus. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E quando Jesus diz não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, ele está antevendo uma situação de grande adversidade, de perigos que nos cercam, de ameaças, de perseguições, de aflições, mas nós, ainda que estejamos nessas circunstâncias, vamos desfrutar, todos aqueles que se renderam a Jesus, de paz, mesmo nos momentos mais difíceis. O mundo fala de paz como ausência de problemas, mas isso não é paz, isso é pausa. A verdadeira paz não nasce quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando tudo está a mil maravilhas. Ela nasce quando o coração se rende completamente a Jesus. A paz mais profunda não grita, a paz mais profunda se revela no silêncio de um coração rendido. Essa é a paz interior. Mas o que é paz interior? Quem tem direito a essa paz? Quem fornece a paz interior? Quanto custa a paz interior? Como a paz interior se relaciona com os problemas da vida, com as aflições? Como conciliar a paz interior com a frase de Jesus: no mundo tereis aflições? Vamos discernir paz do mundo, paz passageira e paz interior. Todos nós sabemos que essa semana Jacarepaguá enfrentou muitas guerras de facções, guerra do tráfico, guerra de milicianos, com uma batalha com disparo de fuzis. Eu mesmo, quando saí daqui, eu não tinha nem percebido que estava acontecendo isso. Eu não sabia, não tinha prestado atenção. Aí alguém aqui na célula disse: está em guerra. O Jurandir estava indo para casa e ficamos preocupados. Disse: não tem problema, é porque tem paz. E eu saí daqui e vou passar pela cidade de Deus, na guerra em tudo quanto é lugar, vou passar. Quando cheguei ali no MEC, perto da igreja da Graça, ali onde era o Cavalino, em sentido contrário de lá para cá, um carro branco novinho. Eu paro no sinal e olho, estou vendo que ele está todo perfurado de fuzil. Falei: meu Deus, todo furado. No dia seguinte, não sei se alguém me mandou, eu vi, estava lá a foto do carro, mataram uma pessoa. Eu acho que pensaram que tinha mais de pessoas, porque se tivesse carona atrás, teria morrido também, porque estava furado as duas portas e a parte de trás do carro. E é engraçado que os vídeos que foram exibidos pelas redes sociais mostra uma batalha campal, muitos tiros. Eu não sei quantos moram por ali que assistiram isso, mas o que me impressionou tremendamente, impressionou algumas pessoas que assistiram, é que os tiros de fuzil, não é tiro de revólver não, de fuzil, ou fuzis, e uma guerra, uma batalha. Aí vem os motociclistas ou os motoboys, né?
Os motoqueiros vão e param, pessoas param, aí ficam parados e blá, blá, blá. As pessoas parece que não têm medo. As pessoas só esperaram, como se estivessem esperando passar uma chuva forte. Aí depois que a chuva passasse, eles seguiam. Aí eu fico pensando, será que aquilo é paz? Ou será que estamos tão habituados que já não nos assustamos mais? Eu acho que essa segunda hipótese, talvez em muitos casos, já estamos habituados. Lá em Israel, toda hora toca as sirenes, porque os mísseis e os drones iranianos chegam, quando eles passam o domo, né, aquele sistema de defesa, as defesas de IDF de Israel, antes mesmo deles chegarem, a sirene toca. Quando eles saem do Irã, já tocam o sinal, já sabe que saíram. Aí leva alguns minutos, chega e começa a tocar de novo. É para quando tocar, você e eu que estivermos lá, irmos rapidamente, com poucos minutos, para um bunker protegido, que se cair, você está protegido. Muitas pessoas vão, mas muitas pessoas não estão nem aí. O cara está indo com criança, com bolsa, está tocando, está indo normal, está com bicicleta, já estão acostumados demais. Eu pergunto, isso será paz ou um costume já? Um comodismo? E agora, essa semana, morreram pessoas em Israel. Outras foram feridas, porque não foram para o bunker, ou para os bunkers. Então, não é esta paz que nosso Deus está falando, é de uma paz maior, é de uma paz que excede o cérebro. Vamos a um outro exemplo. Vocês, todos aqui, eu creio, ou a maioria, assistiram o filme Titanic. Aquela viagem, né, dos ricos, maravilhosa, com as classes. E aí o Titanic se choca, porque dizem que foi dito, esse aqui nem Deus afunda. Como disseram que agora o dono da Coreia do Norte também disse que nem Deus defende nenhum país do que eles têm. É um pobre coitado, miserável, cego e nu, ele não sabe o que falou, ele não sabe o que ele disse. Mas então o Titanic bateu num iceberg e furou o casco e começou a entrar água, e eles descobriram que não havia saída, ia afundar em alto mar, mar gelado, estamos perdidos. Só os ricos vão pegar os botes, as boias, os salva-vidas, só eles, os ricos, os mais ricos. A terceira classe nem pensa, não tem para todo mundo. E o que eles decidem? A banda, a orquestra continua cantando músicas, enquanto o Titanic afundava. Eu pergunto, aquela banda estava em paz? Ou havia algum outro motivo para que ela continuasse cantando? Então é isso que acontece. Mas o que podemos fazer? Nós vamos ver que o mundo confunde paz com ausência de guerra em relação àquilo que Deus está oferecendo. A paz é tremenda. Quem experimenta a paz que Jesus dá, descobre que ela é não explicável, não fabricável, não comprável. Ela é recebida, ela é um presente de nosso Deus. A paz que o Senhor nos traz é a paz que o Senhor nos fala. Vou pedir para colocar o texto. O que é esta paz interior? Essa paz é aquela que Jesus nos traz, que Jesus nos dá. Eu vou pedir que você coloque, passe para mim, porque o meu celular apagou. Esta é a paz que o Senhor deu. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos ao texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É para aquele que tem a fé, tem Jesus. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com gratidão, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede a capacidade cerebral, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Você pode estar num perigo, mas a paz nunca será tirada. Vamos seguir. Segundo a inteligência artificial, olha o que diz sobre paz interior. Vamos lá. A paz interior, na perspectiva bíblica, não é meramente a ausência de conflito externo, mas um estado de tranquilidade profunda e duradoura, que emana de uma conexão com o divino. É um presente que se manifesta em meio às tempestades da vida, um refúgio seguro para a alma. A inteligência artificial é a reunião de dados e que te produz e te fornecem isso. Então, a inteligência artificial está perfeita ao reconhecer que esta paz é profunda e que independe das circunstâncias. Vamos seguir. Quem pode receber a paz interior? São 6 perguntas que vamos fazer. A primeira é: o que é esta paz? Já vimos, é uma paz de dentro para fora que não importa as circunstâncias. Em segundo lugar, quem pode receber a paz interior? Quem tem direito a receber a paz interior? A palavra de Deus nos mostra, a Bíblia diz que todos pecamos, todos nós pecamos, e que o pecado nos separa de Deus, que o pecado produz morte espiritual. Isso é terrível, isso arranca a paz, isso nos destrói, que o pecado afronta aquilo que Deus tem como inerente à sua própria natureza, que é a santidade. O pecado afronta a santidade, e a santidade faz parte da natureza de Deus. Se todos pecaram, todos passamos por idênticas experiências e realidades. Quem então poderá se habilitar para receber a paz interior? É aquele que se rende a Jesus. Somente aquele que se rende e que recebe Jesus como Senhor, você compreendendo que Senhor tem o sentido de propriedade. Quando eu digo que Deus é meu Senhor, que Jesus é meu Senhor, estou dizendo, a minha vida é dele, ele é o meu dono, ele é meu proprietário, é isso que eu estou dizendo. Então, este recebe a paz interior, e ninguém tira esta paz, ninguém pode arrancar esta paz, porque esta paz é de Deus, é um selo de Deus em você. Você tem o direito, e eu também, nós temos o direito de olhar nossa história. Eu queria que você agora parasse, igual eu fiz de manhã, você parasse hoje, você está aqui, e você olhasse a sua história, e fosse até o tempo em que você se entendeu como pessoa, como gente. Você lembra esse tempo? Você percebeu as coisas, você era pequenininho, você era criancinha, você estava começando. Você se lembra quando você descobriu que existia? Eu nasci em 1957, abril. Em 1960, Brasília foi inaugurada. E eu me lembro perfeitamente. Eu tinha menos de 3 anos, mas eu me lembro das obras, quando fazia obras de Brasília. Eu tinha bem menos de 3 anos, devia ter 2 anos e alguma coisa. Eu me lembro. Vamos tentar lembrar de hoje até lá, quando a gente se deu conta de que existia. O que se passou conosco? O que aconteceu conosco? Nós fomos bem tratados, nós tivemos uma família, graças a Deus muitos tiveram uma família estruturada, tiveram papai, tiveram mamãe, tiveram respeito, tiveram amor, tiveram proteção, tiveram todo o amparo, toda a cobertura, tiveram palavras de incentivo. Isso é maravilhoso, mas isso é um percentual muito pequeno na sociedade mundial e na brasileira. A maioria, uma grande maioria, estava em famílias. Alguns outros estavam em famílias que viram o papai agredindo muitas vezes a mamãe e agredia as crianças. Nós vamos também encontrar famílias em que, nervosos, os pais ofendiam seus filhos, agrediam seus filhos.
Alguns outros, de uma forma não muito sábia, faziam a comparação dos seus filhos com os filhos dos outros. Os filhos dos outros sempre melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então o filho dos outros melhores do que os seus. Alguns também experimentaram comparação de um irmão para com o irmão, e com palavras destrutivas. A maioria das pessoas viveram isso. Outras experimentaram agressões terríveis, agressões físicas. Outros experimentaram abusos sexuais, e isso é uma incidência gigantesca, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E que trauma fica, que coisa tão triste, e fica a culpa. A menina, a maioria das vezes são meninas, mas meninos também sofrem, elas se sentem culpadas. Eu não denunciei, eu talvez tenha me portado de uma maneira, não, de jeito nenhum. E quando você olha tudo isso, esse passado, e quando você vê injustiças que você sofreu, ou aquelas que você cometeu, e pecados que cometeram contra você, ou que você cometeu contra Deus, contra as pessoas, e você chega até aqui, e às vezes vem machucado, eu quero dizer para você que Jesus tem todo o poder de curar toda essa coisa, essa sujeira toda, curar todas essas enfermidades. Isso são enfermidades interiores. Deus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para limpar completamente e apagar essas coisas que o diabo trouxe através de pessoas, e de desequilíbrios, de desajustes familiares, de covardias, de pessoas que não foram honestas com você, que lhe injuriaram, lhe machucaram. Isto é cura. Este poder ninguém tira de nosso Deus. Ele tem um poder de pegar o seu passado. Você não pode mais fazer coisa alguma com o seu passado, ele já foi, mas Deus tem. Ele pode estar te machucando, ele pode estar trazendo uma camisa de força para agora, e te limitando. E você tem o direito de ser livre, de desapegar dessas coisas, não está mais agarrado a essas coisas, e o sangue de Jesus Todo-Poderoso lhe purificar de tudo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, sejam os pecados que você cometeu, sejam injustiças que você sofreu, sejam os traumas que ficaram para trás, eles não têm mais o direito de determinar aquilo que você é hoje. A história não acabou ali. Se abusaram sexualmente, se machucaram você tem todo o direito de ser curado, e toda a culpa ser lançada para o Senhor, para Jesus. Ele morreu por você e por mim, para que você tenha paz. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem pode dar a paz interior? Já está respondido, vamos seguir. Salmo 147, 3 diz assim, olha: Ele, Yahvé, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. É o nosso Deus. Deus não trata só o corpo, Ele trata o coração ferido. Ele tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53, versos 4 e 5. Enviou-me, olha o que Jesus diz: enviou-me para curar os quebrantados de coração, aqueles que foram machucados, aqueles que têm culpa, aqueles que sentem remorso. Não precisa de mais nada disso. Eu limpo, eu lavo, eu purifico, eu transformo, eu salvo, eu abençoo. Quem pode curar Jesus? Vamos seguir. Jesus é a quarta pergunta. O que tira, ou o que pode tirar a paz interior? A paz interior não tem preço, ninguém pode tirar, mas tem algo que pode, olha: o pecado. O pecado. E temos um problema aí, porque o pecado é generalizado, alcançou a todos, não há exceção para essa regra. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado é uma tormenta pesada que quer amarrar todo mundo num lamaçal intransponível. A culpa, olha só o que Davi diz: minhas culpas me afogaram, pois as minhas iniquidades subiram para a minha cabeça,
como um fardo pesado, elas são pesadas demais, para mim. Davi está dizendo. Vamos seguir. Quanto custa a paz interior? É a quinta pergunta. A paz interior custa a nossa rendição, nos rendermos, sermos humildes, deixarmos o orgulho, deixarmos a intelectualidade, não permitir que elas venham nos dominar e nos afastar de Deus. Deus conhece tudo, domina todo o conhecimento, não tem ninguém que saiba mais nada do que Ele. Ele é Deus. Então eu preciso me render, deixar o orgulho, me render. Então a paz interior custa a nossa redenção. Porém, custou o maior de todos os preços que ninguém neste mundo jamais poderia pagar. Custou a vida de Cristo Jesus. Vejamos o que Daniel diz. Olha o que Daniel 9:26 nos fala. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, mas não por si mesmo. Ele será tirado, ele será morto. Ele será sacrificado, mas não é porque ele cometeu pecado algum. Ele não morreu, volta lá, ele não morreu por culpa própria, mas por outros. Morreu por mim, morreu por você. Vamos seguir. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então quem pagou? Jesus. A nossa paz interior custou o sangue do Cordeiro de Deus, que retornará com todo o poder, honra e glória eternos. Ele virá, e virá como o leão poderoso. Algumas pessoas dizem, se Jesus vier aqui, matam ele de novo. Quero ver. Só mataram porque ele veio para morrer. Ele disse, ninguém tem capacidade de tirar minha vida, eu dou minha vida. Aí já vieram pessoas, teólogos aí, sei lá, com T minúsculo, dizendo, então ele se suicidou, porque ele disse que ninguém tirou, ele que deu, então ele se suicidou. Tá bom, vá. Ele está dizendo que ninguém tinha um poder, nem o diabo. O diabo não passa 1 milímetro do que Deus autoriza. Ninguém tinha o poder de tirar a sua vida. Ele espontaneamente entregou, porque era o único meio de nos salvar. É o único meio de sermos eleitos. E você foi eleito para ser uma bênção. Você foi eleito saindo do pecado. Não importa onde você andou, o que você fez, você vem e confessa o seu pecado, Ele lava o seu coração, sua vida, sua história. E você passa a ser uma nova criatura, você passa a falar a verdade, se era um mentiroso, você passa a falar a verdade. Se você furtava, não furta mais. Se você era adulterava, não quer mais adulterar. Se você mentia, não quer mais mentir. Se você era arrogante, você não quer mais isso. Você compreende que a glória é de Deus e você muda. Deus quer fazer isso conosco, para que nós abençoemos vidas. Porque se Deus faz isso conosco, Ele nos capacita a sermos ferramentas poderosas para curar, para anunciar a salvação e para conquistar vidas para o reino. A última pergunta: qual a diferença entre ter ou não ter paz interior? Isso aí a gente pode perguntar a quem não tem. Quem não tem, vamos ver. O que não tem paz interior vive infeliz, é uma vida infeliz, ele está vazio, entra em desespero, vem um problema, ele entra em desespero, ele tem medo, ele tem horror. Vamos seguir. Pensa em suicídio e às vezes comete. Aí alguém diz assim, mas e quando pastores se suicidam? A minha resposta é, em primeiro lugar, eu não compreendo. A primeira ponto. Segundo, não andava como Jesus andou. Terceiro, título não resolve o problema. Quarto, se foi iludido ser pastor, vai se frustrar. Tem muitas explicações.
Não era alguém que estava andando com Jesus, não era alguém que andava como Jesus andou, não é alguém que compreendeu que Jesus veio e sofreu para abençoar, e que nós estamos sujeitos a aflições, mas que Ele é quem nos renova. Ele não compreendeu jamais o que a palavra de Deus nos diz: os que esperam em Yahvé renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e sem se fadigar. Quem não tem paz, não tem esperança. Eu não sei que aquilo lá não é um O não, né? Aquilo lá é uma marquinha, só que é oca por dentro, saiu como se fosse O, né? Torna-se pessimista, tudo está ruim, o passado é melhor. Pode seguir. Apresenta-se sempre queixoso, porque está angustiado. Revela-se saudosista, sempre considerando o passado melhor que o presente. Vive em constante tormenta. Davi adoeceu enquanto escondeu o seu pecado que o atormentava, e foi inteiramente curado depois que o confessou. Salmos 32, verso de 1 a 7, que lindo! Vamos ler esse salmo, lindo. Olha só o que Davi fala sobre esses salmos. Salmos 32, versos de 1 a 7. É impressionante. Bem-aventurado ou feliz no olhar de Deus, aqueles cujas transgressões são perdoadas. O cara cometeu transgressões, mas foi perdoado. Deus faz isso. E cujos pecados são cobertos, o sangue de Jesus faz isso. Bem-aventurado aquele a quem Yahvé não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano, este é feliz. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões a Yahvé, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Ele vai ter paz. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. É isso que Deus promete, é isso que Deus quer. Você tem o direito de ter paz, paz que ninguém arranca, ninguém pode mexer com ela. É a paz de Deus no seu coração, é a paz que Jesus nos dá, é a paz que a palavra de Deus nos anuncia, é a paz que nos credencia para manifestarmos algo muito diferente no meio do perigo, no meio da angústia. Vou encerrar contando uma ilustração que mostra esta paz num momento de grande adversidade. Uma jovem moça faleceu, bonita, inteligente, estudiosa, faleceu. Hoje, quando eu estava sepultando a irmã Virgínia, o corpo da irmã Virgínia, ao lado uma jovem que morreu com 30 anos, umas frases tão bonitas, e ela tão bonita, estava a foto lá, 30 anos, que tristeza. Essa jovem também morreu. E uma pessoa que era minha supervisora, numa empresa que trabalhamos, ela era muito amiga dessa moça, e ela disse: ai, como é que eu vou ao sepultamento? Eu não tenho coragem. Tem gente que diz: eu não gosto de ir a sepultamento. Quando fala isso para mim, eu digo: é meu hobby, é meu hobby, eu adoro ir a sepultamento. Quem é que gosta de ir a sepultamento? Acho que ninguém, né? E a sepultamento não é questão de gostar ou de não gostar, mas eu até respeito. Tem pessoas que não podem ver, até uma pessoa querida que morreu, prefere ficar com a lembrança do que... Tem outros que já têm que ver, e temos que respeitar também.
Mas aí ela disse: o que eu vou lá fazer? O que eu vou falar? Eu vou chegar perto da mãe dessa garota. O que eu vou falar para ela? Ela disse: mas eu tenho que ir. Era a melhor amiga dela. Eu tenho que ir. Aí foi. Diz ela que chegou lá, não tinha o que falar. Aí chegou perto da mãe, perto do caixão, e a mãe puxou assunto com ela e começou a falar coisas tão belas, tão suaves, tão cheias de conteúdo, que ela saiu dali boquiaberta. A jovem era crente, a mãe era crente. Foi a primeira experiência que ela teve com crente. Ela não conhecia crente, conhecia essa menina, mas foi a primeira experiência que ela teve de ver a paz. Ela falou para mim, a paz que aquela mãe demonstrava. Ao invés de eu ir lá consolar, eu que fui consolada. E fiquei impressionada, tem alguma coisa diferente nisso. Ela falou, sem ser convertida. O tempo passou, evangelizei ela muitas vezes. Ela fumava e jogava cigarro em cima de mim, às vezes almoçando. Eu evangelizando, até que ela se converteu. Um dia, encontrei com ela, e ela dizendo da maravilha de estar convertida, a filha se converteu, o marido da filha, uma bênção. Aí ela virou para mim e falou assim: Miranda, quando você falava para mim de Cristo, a gente estava na mesa e eu jogava cigarro em cima de você. Eu falei: tu jogava, né? Tu fazia de propósito. Fazia de propósito. Mas você nunca me falou para eu parar de fumar. Por que você não me falou isso? Eu falei: você ainda fuma? Ela disse: não. Falei: quem falou para você não fumar? Ela disse: não, ninguém. Eu me converti e senti que eu não devia fumar mais. Eu disse: o Espírito Santo falou para você. Melhor do que eu falar, porque ela queria que eu falasse para ela contrariar. Como eu não falei, ela continuou jogando fumaça em mim. E como eu fui paciente, ela veio perguntar por que eu não a repreendi. E glória a Deus eu não a repreendi. Tem hora que é para repreender, tem hora que não. E ela então testemunhou a paz que a mamãe da jovem que partiu tinha, e lhe marcou profundamente e lhe ajudou na conversão, porque um semeia e outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Curva a sua cabeça. O que podemos fazer senão agradecer a Deus? E Pai, esse mundo é assustador, mas eu tenho tua paz, então ele não me assusta. Eu sei que ele é assustador, mas ele não me assusta. Eu não estou tranquilo porque estou acostumado com perigo, eu estou em paz porque tenho Jesus. Eu sei o que Jesus quis dizer. Não temas quem mata o corpo e não tem mais o que fazer. Eu compreendo. A vida, ela é muito mais do que a nossa experiência na terra. Eu te amo, ó Deus. Eu te agradeço, eu te louvo, porque a Bíblia diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A Bíblia diz que esta paz ninguém tira. Eu te louvo, eu te agradeço. Pai, aqui estão servos do Senhor e servas. Unja todos com esta paz, com o perdão, com a conversão, aqueles que ainda não se converteram, mas com a paz, o perdão, a restauração da história, a gratidão, a alegria, o bom humor, o olhar nos teus olhos, o ouvir a tua voz, o andar como Jesus andou, o te amar, te respeitar,
dar tempo ao Senhor e saber que o Senhor é Senhor, é o proprietário, é o dono da terra que eu piso, do ar que eu respiro, meu dono, dono de tudo que existe. E eu vou te dar honra. Eu sei que a minha vida é passageira, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero te honrar, eu quero te ouvir, eu quero fazer a tua vontade. Me capacita, me ajuda, me socorre, me abençoa, me perdoa, me lava, me limpa, me purifica completamente, me santifique, que eu seja santo, que eu seja santa, que eu saiba dizer não ao pecado e te glorificar.